bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia para quem tá entrando. Oi, meninas, bom dia para vocês. Sejam bem-vindas. Já vou chamar a Carol acabou de chegar. Olá, Oi, bom bom dia! dia. Tudo bem? Tô bem, e você? Tô ótima. Ai, deixa eu arrumar aqui esse negócio meu aqui. Que lugar lindo, onde você tá? Tô em São José do Rio Preto, É, acredita? Gente, ó, vocês estão vendo meu cabelo maravilhoso? sim, arrasou, ficou Gente, lindo. vocês têm que vir para cá. Ontem eu fui no Rafael Bertolucci. Ele é sensacional. Olha isso aqui. Ele é Que muito bom, transformação. ficou ótimo, parabéns. Vou Ah, me produzir toda para a live amanhã. que bom, muito especial. Bom E dia, aí? Bom dia. Vou abrir meu caderninho aqui. gente. Todo mundo que está entrando aí na live. Para quem, Gente, quem vai, veio pode. aí pelo meu intermédio para a live, a Carla, ela é uma amiga muito querida e ela me fez um convite para a gente falar um pouco sobre mesa e relacionamentos. E isso é algo extremamente válido, muito importante, algo que a gente coloca Muito. em prática aqui em casa. E eu aceitei o convite dela. Ela, ela tem muita experiência e isso é algo que queima no coração dela. Ela vai falar, né, pra gente, né, Carla? Sim, E então, para você que está chegando aí, para você ter noção do que é essa live, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante. com Vai ser muito certeza. para nós, né? Vai ser um momento bem prazeroso para nós. Eu fico agradecida de você ter aceitado. E acima de tudo, eu agradeço a Deus, né? Porque Ele tem me proporcionado muitas oportunidades. Amém. É, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Muitas de vocês veio do Instagram da Carol, mas para quem me conhece, já tô aqui, né? Eu sou a Carla Bueno, eu tenho 29 anos, sou casada, já tenho 6 anos. Recentemente a gente mudou para Barueri, né? E sou casada com o Danilo. Ai, Você, ficou. você Oi? nasceu em Goiânia? Não, eu nasci mais ainda no interior. Sou de Montes É, Claros de Goiás, é tipo 300 sim, quilômetros. Lá perto da fazenda do seu pai. sim. E é mais do interior, né? A gente morava no final em Goiânia. O Dan sempre foi de Goiânia. E eu tô muito feliz de estar morando. Você sabe de onde que eu sou, Carla? Hum. Ah, eu lembro de você contar. É de uma Eu sou cidadezinha também de. Mairipotaba. Eu sou Já, já. Olha que Seu coisa áudio, linda. seu áudio acho que tá cortando um pouquinho, Carol. Ou é só eu que tô achando? Não sei, gente, avisa aí se tá cortando. Tá. Vamos. Se Qualquer continua coisa vocês avisam aqui nos comentários. É porque deu uma travadinha, mas tá bom. a internet não. É... Então, aqui o meu tá legal. Ontem tava bem ruim também da menina que a gente fez a live. E então, deixa eu terminar aqui. Eu formei em design de interiores já há um tempo, comecei a estudar sobre mesa e hoje eu atuo como especialista em mesa posta e mentora de mulheres para a questão de mesa e tudo mais. Eu faço trabalho personalizado, vou até a casa delas, ensino elas como montar a mesa e acima de tudo, eu sou filha amada. Acima de todos esses títulos, eu sou filha amada e justificada por Deus, né? Que é o nosso bem maior. Sim, verdade. É o maior título, né? Nossa, o maior título é esse, é ser filha de Cristo, né? Então, Sim. assim, eu me despertei há quase um ano, né? Foi logo após o meu IP com o Pablo. E a gente estava passando por um processo de transformação de mentalidade e eu estava em busca dessa questão, do meu propósito, da minha identidade. E eu comecei a me descobrir. E um certo dia, eu fui em uma casa de uma pastora em Goiânia. Eu já acompanhava muito a Dev, né? Em tudo que ela fazia.
A Debbie Titus. Tanto é que eu tenho que avisar. Amanhã a gente tem uma live com ela às 4 horas da tarde. Vocês não Gente, podem perder. porém, essa vai ser Vai ser top também. vai ser muito boa. A Debbie é uma mulher sensacional, né? Olha, às vezes eu recebo muitas mensagens assim, Carol, em quem você se inspira? E Assim. a gente vai, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se inspirando em várias pessoas e em cada pessoa a gente pega algo. Você modela Sim. a pessoa. Assim como a gente faz. Ainda tá cortando, gente? Então, você tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Wi-Fi. Eu vou pegar um fone ali, vamos ver se Tá. fica melhor. Só um minuto, tá? Eu acho que é a internet, gente. Vamos ver se tá com bateria aqui, se vai dar certo. Gente, envia a live aí enquanto isso para as meninas. O aviãozinho aí, ó, aperta nos coraçãozinhos que o Instagram entrega mais, tá bom? Acho que não foi, não, tá me Tá me ouvindo? escutando? Tô te escutando. Não, não foi. Tá, bora lá, vamos continuar. Vamos continuar. Qualquer coisa a gente modifica. É, assim, assim como nas lives que eu faço de terça-feira, e eu venho trazendo personagens bíblicas, Sim. não só com o intuito da gente aprender sobre a história delas, mas para a gente modelar comportamentos, né? E sempre eu trago, por exemplo, 5 pilares para que a gente modele 5 comportamentos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter de referencial, tem que pegar de referencial nas pessoas. Olhar aquilo que aquela pessoa, e é o que eu sempre gosto de falar, cara. Uma das facetas da sabedoria é você aprender com a história dos outros, né? É Então, verdade. alguém está ensinando sobre algo e você se identifica com aquilo, você fala assim, nossa, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha casa, eu quero isso para minha família. Você vai lá e modela aquilo que aquela pessoa tem para você. E a Deb, ela é uma dessas mulheres. Então, gente, fica uma super dica para quem não conhece. É Deb Titus, né? Isso, aqui, ó. É desse livro aqui da experiência da mesa. Assim, Dá para vocês verem, eu acho. Amanhã, 4 horas. é maravilhoso também. Maravilhoso. É o que eu me espelho muito. Né? Oi? Esse livro ele tem feito uma revolução. Sim. E eu acho que, meu Deus, no mundo inteiro, aonde esse livro chega, não tem como a gente não ser impactado pelo que tem aí dentro. Né? Eu acho que Sim. por tem uma dureza de coração, a pessoa Precisa. não queira saber desses assuntos, né? Mas eu acho que a hora que ela lê isso daí, não tem como, a gente. É Coração. porque, assim, ela aborda muitos relatos e muitas coisas em todos os aspectos, né? Quanto físico, quanto espiritual, quanto o relacionamento, tudo ela aborda. Então, assim, a Dev é uma mulher que eu me inspiro muito. E. Estão perguntando qual é o nome do livro. Ah, Mostra. tá. É a experiência da mesa. Depois eu vou deixar nos meus stories o arraste aqui, que aí vai direto para o site dele, você consegue comprar. É O Titus meu também. Home. O meu tá aqui também, O ó. meu é cabeceira. Aê! Vamos tira um print aí, gente, ó. Esse é muito bom. Vale muito a pena. Toda mulher tem que ler esse livro. E homem também. Homem também. É. Os homens precisam entender que isso é valoroso para Deus, né? Não é só, eu tô montando uma mesa bonitinha com prato e talheres. E não é só isso, é o que eu sempre falo, né? Não é só sobre talheres, sobre pratos, sobre copos. É sobre ao assentarmos à mesa. Porque Deus, quando fala lá em Êxodo 25, ele dá o princípio de construir a mesa, né? E o que eu andei analisando, o que é mais interessante, é que ele fala que é para fazer uma mesa de acácia. E a acácia não é uma madeira fraca, não é uma madeira que ela se deterioriza fácil. Ela é uma madeira bem forte, que com o tempo ela demora a se estragar.
Então, o que que Deus também quis falar quando ele falou, faz com a madeira de acácia, ele quis mostrar pra gente que a gente precisa firmar os nossos relacionamentos, que a mesa não é algo descartável. Descartável não falam em material, mas falam em durabilidade de ter esse convívio dentro de casa, né? Em questão de investimento, né? Sim. Daquilo que tem investido. E, Carla, vamos compartilhar um pouco com o pessoal como que a gente se despertou para isso. Você compartilha se você sempre foi atenta a essas coisas, como que foi em casa. Sim. E a história que a gente tem para passar pode enriquecer muito a vida das pessoas e, enfim, começa você e depois eu falo sobre aqui, como que foi isso tudo. Tá bom, vou lá. Vamos lá. Você Eu quer comecei. mais para a gente poder concentrar? Vamos. Eu acho que Olha, vamos repetir o livro que as meninas estão pedindo para tirar o print. E a gente repete. Ó. que link, Acho que deu, hein? link Quem não lindo. deu? Marca a gente. Sim. Então, o que que acontece? Desde a minha infância, eu me lembro muito bem que, assim, minha mãe não tinha costume de colocar a mesa. Mas o nosso costume era sempre de esperar todos se sentarem à mesa e almoçar juntos. Meu pai, ele é militar e ele nem sempre tinha a oportunidade de almoçar em casa, né? Ele trabalhava um dia e folgava dois. Então, mas sempre que ele estava em casa, minha mãe fazia questão de todos almoçarem juntos. Então, eu tive isso na minha casa, né? Tem gente que não tem gente que nunca teve isso, mas eu aconselho quem nunca teve começar a ter, né? Que é uma experiência incrível. Então, eu acredito que parte dos nossos relacionamentos, do meu caráter, foi formado na minha infância, quando eu vi o relacionamento dos meus pais, como era o respeito deles um com o outro, né? E tudo mais. E como eu falei, quando eu casei, eu decidi, e eu tinha pra mim, que eu ia utilizar todas as minhas coisas. Sabe aquele povo que guarda as coisas para as visitas? A toalha de mesa é melhor quando a visita chega, o prato quando a visita chega. Eu decidi que eu não ia guardar nada. Isso foi uma coisa que eu instalei. Eu não vou guardar nada quando eu casar, vou usar tudo. E eu ganhei muita coisa. Porque eu e Dan, a gente fez 3 chá de panela. Sério? Sério. Que abundância. Nosso casamento deu 400 pessoas. Então, assim, a gente fez um no interior, na cidade dos meus pais, e 2 em Goiânia, porque chocava as datas e muita gente não podia ir. Então, assim, eu ganhei muita coisa. Tipo assim, muita coisa mesmo. Praticamente não comprei nada para dentro de casa, porque eu ganhei tudo, de cozinha, tudo. Então, quando eu casei, eu falei, eu vou usar tudo, eu não vou guardar nada. Instalei isso. Instala aí esse drive para as noivas. Exatamente isso, gente. Isso que a Carla tá falando é algo extremamente importante. Eu também teve um dia da minha vida que eu escutei uma instrução dessa e mudou uma chavinha, porque eu pensava da mesma forma. Que aquilo de melhor que a gente tinha deveria ficar guardado para quando uma visita chegasse. E aí eu também entendi isso. Então, isso que a Carla tá falando é um código poderoso. Usufrua você do melhor dessa terra. Sim. Usufrua você do melhor que você tem. Porque se quebrar, não tem problema. Pode ser de cristal, pode ser de não sei o que. É melhor quebrar tendo sido usado do que ficar empoeirado lá no fundo do armário. A vida Que eu escuto? você não ter desfrutado daquilo que te era lícito, daquilo que te era permitido. Então, assim, olha, eu acho que já rola até uma tarefinha, Carla, para hoje, Sim. semana. Você que mantém as suas coisas guardadas, monte uma mesa. Abrir os presentes guardados aí, ó. Tirar, ó. Gente, não. Né? Ó, tarefa do Gente, dia. embalar de casamento até hoje, gente. Para com isso. Olha, eu tinha presente guardado de casamento até antes de vir pra cá. Mas é porque, como eu falei, eu tinha muita coisa. Então eu decidi. Tipo assim, eu tinha 2 jogos de jantar ainda guardados. Tem 6 anos que eu casei. Então, assim, com o tempo eu fui usando, uns que ia quebrando eu já despachava. Aí teve um dia, foi tão engraçado, depois dessa minha mudança de mentalidade que eu
me atentei mais ainda para mesa, eu cheguei em casa, eu analisei assim, cara, tem um copo de um copo do outro, um copo de outro. Eu peguei tudo, 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 tudo. Sério, eu revoltei. Eu falei assim, eu não quero esses copos mais. Um gato pingado, sabe? Um de um tamanho, um de outro. Eu falei, eu não quero mais. Peguei tudo. Fui na lojinha, naquela de 1,99. Comprei os copos mais top que tinha lá. Porque nessas lojinhas a gente encontra muita coisa, tá? Dica valiosa. Não é porque elas é baratinha que você não vai encontrar coisa boa. Sim. Muita coisa. Fui lá e comprei os melhores que eu podia e joguei tudo fora os outros. Falei, eu não quero esses. Porque assim, gente, quando chega, tipo assim, eu ia servir, tinha um copo de outro na mesa. Não era legal pra mim, eu não gostava. E É, outra coisa, pode pode falar. falar. E Pode continuar. assim, continuando então a minha história. Minha mãe sempre teve esse costume de receber muito bem as visitas, de ter sempre receber muita gente em casa. Mas ela sempre deu o melhor para nós, como filhos também, né? Uhum. E eu cresci com isso instalado. Quando eu casei, eu falei, não vou deixar nada guardado, porque eu já tive em algumas casas, algumas coisas. Aí chegava a visita e falou, não, vamos pôr os pratos brancos, que é o das visitas. Liga, né, Carla? Nós brasileiros temos essa tradição de guardar, né? Tem. Eu, por exemplo, eu lembro de chegar na casa da minha avó, na casa da minha mãe, até que hoje não, mas ela tem não, ela tem algumas coisinhas. Aqueles jogos de xícara, de chá, coisa mais. Porcelana, né? Aquele negócio assim. Fica lá, eu falo, a última vez que eu fui, eu falei assim, ei, mãe, que dia que você vai passar um chazinho pra mim, fazer um cachazinho pra mim nesse negócio aqui? Eu quero. Ah, já quero usar tudo. Falar assim, ó, durante anos e anos. É lindo, tá enfeitando, mas vamos desfrutar, vamos usufruir. E algo que eu queria falar aquela hora, que eu acho que é super válido, que não é sobre quantidade. Não. Não é sobre, preciso ter Um copo de cristal. tantos jogos de prato ou copos e nananã. A Carla, ela, há umas 3 semanas, ela veio aqui em casa, a gente fez uma Sim. surpresinha para Keila, aniversário da Keila. E aí, eu não sei se a Carla reparou, mas eu não tenho muitas coisas. Muitas coisas, eu sei que eu posso ter mais, e Aham. eu acho que a gente tem que agir de acordo com cada momento da nossa vida. Nossa, eu acho que esse assunto é um assunto tão rico. Se eu começar a falar aqui, cara, eu acho que eu vou Nós assim, vamos ó. ficar 2 horas, vamos lá. Mas eu estou num processo onde eu já sinto a necessidade de ter coisas específicas. Porque eu Uhum. tenho visitas em casa, Sim. visitas que um dia eu nunca imaginei receber e hoje eu recebo. Então foi um processo que depois eu posso falar disso também. Mas o que eu quero falar aqui para a Carla poder continuar? A Carla veio aqui em casa e ela viu que eu não tenho muitas coisas. Os copos que eu tenho são bons. Aham. Comprar, eu falei assim, eu quero ter copos que eu posso usar no meu dia a dia, mas que eu também possa levar para uma mesa se eu precisar montar uma mesa. E eu tô até precisando comprar, porque começou a ficar desfalcado. Normal. Ainda mais que você tem menino pequeno. Sim. E aí o X da questão não é sobre quantidade, não é sobre ir lá e fazer o que você pode, o que você não pode. Não é sobre ir lá e comprar o mais caro que existe, mas levando em consideração que não é sobre comprar o mais caro, mas é sobre você agir com bom senso em relação Sim. a que você pode fazer, né? Eu lembro de uma vez que também me marcou bastante nesse assunto. Eu usei, eu acho que durante uns 7 anos do meu casamento, 7, 8 anos, pratos que eram pratos muito simples, sabe? E aí chegou uma fase, Carla, que eu tava com 2 pratos de um, prato do outro. Sei. E assim, eu lembro, teve uma época que eu acho que eu tinha 4 ou 5 pratos em casa. Só que 2 era de um, 2 era de outro e um era de outro. E aí eu e o Pablo fomos comprar isso.
fomos comprar esse prato. E assim, as coisas ainda não estavam assim tão As abastadas. melhores, né? Meu Deus, né? Era sofrido comprar aquilo, era doloroso comprar aquilo. E eu lembro até hoje do dia que a moça trouxe as opções na loja. E até hoje, é o prato que eu uso até hoje aqui em casa, e é o prato que eu uso no meu dia a dia, e é o prato que vai para a mesa quando eu recebo a visita mais ilustre que eu recebi aqui em casa, usou esse mesmo prato. E aí eu peguei, a moça trouxe as opções e eu fui no mais simples que tinha. Eu falei assim, vamos levar esse daqui, né? E eu lembro que o Pablo virou para mim e falou assim, não, hoje a gente começa a fazer algo diferente na nossa casa. Uau. Vamos levar o melhor. Só para você ver o que eu estou falando. Naquele momento a gente já podia fazer isso, era esforçado, mas a gente já podia. Uhum. Mas eu podia ter ido no mais barato. E aí não foi sobre quantidade, foi sobre tanto que até hoje eu uso esses pratos aqui em casa. E tipo, as pessoas que trabalham comigo, as minhas visitas mais importantes, eu, meu marido, meus filhos, a gente usa esses pratos. Então, assim, eu acho que vale a pena isso. Quando você for comprar qualquer coisa para sua casa, nem que você faça um investimento um pouquinho maior. Mas compre aquilo que vai poder te dar versatilidade, né, Carla? Sim, é o que Você eu vai ter sempre falo. diversos cenários. O que eu sempre falo para as meninas é o seguinte: elas precisam investir em algo que dê para usar em todas as ocasiões. Por exemplo, eu tenho muita coisa. Você viu lá o dia que você foi lá em casa, né? Tem muita coisa colorida. O que eu dou de dica sempre é usar a criatividade com o que você tem. Se você não tem condição ainda de comprar, utilize o que você tem. Porque assim, Mas, tem muita mulher, Carol, que me dá muita desculpa, sabe? ah, Elas me mandam mensagem assim: ai, Carla, eu não tenho isso, então eu não vou montar. Eu pergunto para elas: como que vocês não têm? Vocês comem como? Na mão, por acaso? Retrocedeu tanto assim? Porque assim, todo mundo tem um copo, todo mundo tem um prato, todo mundo tem um talher em casa. Então, se não tem condição ainda de comprar, utilize o que você tem e use a sua criatividade. Eu até falo: não, eu não tenho flor artificial, eu não tenho flor natural bonita. Vai, anda na rua, passa na rua e tem um monte de canteiro com florzinha, arranca, coloca num vasinho. A gente precisa utilizar a criatividade que a gente tem, porque Deus nos deu isso, né? O uhum. problema é que a gente não toma posse, não vai lá e fala: olha, eu sou criativa. Aí fala: eu não tenho criatividade. A gente começa a falar isso. Então eu sempre falo, apostar em algo, uma louça branca, por exemplo, é algo essencial. Por quê? Porque se você mudar a toalha e o guardanapo, ela já tá de um jeito. Se você mudar um copo colorido ou uma taça, ela já tá de outro jeito. Um porta-guardanapo, uma florzinha na mesa, ela já tá de outro jeito. Então, assim, é utilizar o que a gente tem em mãos. Se não tem como comprar. Se você tem como investir, invista na sua família. Invista no melhor que você pode dar para ela. E não é só comprar, gente, é usar. Ontem o Zé, né, até falou: Carla do céu, eu não aguento mais chegar prato e panela aqui, muito prato aqui em casa. E antes é um exemplo que ela não usava. E eu falo: Laís, você tem que usar. Eu comecei a: Laís, você precisa utilizar. O que eu sempre falo, às vezes não dá tempo da gente fazer: eu fiz comida hoje, igual já teve vezes que eu não faço comida em casa, não tem tempo. O que eu faço? Se eu comprar uma comida, eu vou lá e monto a mesa e coloco a comida bonitinha na mesa, como se eu tivesse feito. É normal isso. Então a gente precisa. Sabe? É um hábito. E quando esse hábito se torna fixo, né? Que é um hábito, você Beleza. vai ver a diferença que faz na sua vida, na sua família, os seus relacionamentos. É muito importante. Então, eu acho, gente, aqui para ficar mais claro, porque esse assunto é um assunto riquíssimo, né? E assim, a Sim, gente já foi lá para frente, mas eu acho que tem algo precioso para falar ainda sobre. temos. Mas eu acho que são etapas e você tem que entender em qual etapa você está. Sim, Aquela etapa onde você não tem, então dê o seu melhor com o que você tem. Use a sim. criatividade, como a Carla falou. Existe aquele momento que você pode ter, mas às vezes você não quer ou você não se despertou para isso. Então, esse é o momento de você entender, e eu e a Carla a gente quer falar um pouco do porquê disso, que não é só sobre
Pratos etiqueta, e talheres. mesa, sabe? Não, não, isso assim é algo, é um símbolo para explicar, na verdade, o que É só tem a cereja do bolo, eu acho. exato, tem um valor muito grande atrás disso. Existem outras etapas aonde você vai precisar ter mais coisas em decorrência da vida que você tem, em decorrência do ritmo que a sua casa segue. Então, assim, o importante é você entender em qual momento você está. E a gente vai compartilhar com vocês a essência disso, o porquê Sim, disso, né, Carla? sim, vamos. Falando da sua experiência em relação à mesa, ou eu posso falar como foi aqui? Pode falar, fala a sua experiência agora, para Então, elas ó, conhecerem. sim, gente, eu assim, eu sou mais potabense, né? Tem uns ciclistas chegando aqui. Porra, Eita, lasqueira. você não tá pegando, De- Carla. Eu ia te perguntar. Tô só comendo aqui, gente. Vou te falar, tô sendo tratada igual Uma rainha. uma rainha aqui, você não tá entendendo. Então, ó, é Eu falei pra Deus me apresentar só os amigos dele, né? Então ele tá fazendo isso. uma coisa linda. Jesus é lindo. Então, gente, olha, a minha família é muito simples. Os meus pais, os meus avós, muito simples. E o que eu aprendi com a minha mãe? Ontem eu estava até falando sobre isso. Eu não me lembro na minha infância da gente colocar a mesa posta, por exemplo. Por quê? Porque a gente não tinha acesso a essa informação. Só para vocês verem o quanto era simples mesmo. A gente não tinha acesso a isso, o que era mesa posta, como que fazia. Não tinha nem o material necessário para aquilo. Então, o que eu lembro da minha mãe fazer todo o almoço? Tinha os pratos, né? Ela colocava os pratos um em cima do outro e os talheres do lado. Então a gente ia, A minha pegava, também. via e tal. Então foi assim, nossa, meu Deus. Então teve um determinado momento que eu fui despertada para isso, que eu entendi que poderia ser mais que isso, que aquilo era legal. Era, você sabe por quê? Que até isso era legal, Carla, porque eu lembro de um dia que eu fui numa visita, que eu visitei uma pessoa, e a anfitriã tinha, eu acho que umas 10 pessoas na casa dela. E na hora de comer, não tinha prato em lugar nenhum, não tinha talher em lugar nenhum, e tipo, numa bancada, em alguma coisa assim. E a anfitriã chegou pra gente, assim, na cozinha e falou assim: tá aí nos armários, os pratos tá ali, os talheres estão ali, vocês podem. Eu Simples em casa. acredito. Eu falei assim, gente, mas como assim, né? Tipo. Aí, porque a cena foi o seguinte, cada convidado vinha. Não, e foi tão estranho, porque ninguém foi lá e pegou todos, sabe? Tipo, então tá, né? Cada um foi lá pegar. Como as pessoas foram comendo aos poucos, né? Não foi todo mundo de uma vez, a pessoa ia lá, pegava o prato dela, pegava o talher. A outra vinha, pegava o prato, pegava o talher. E eu falei assim, gente, não é assim. Então, ó, minha amada, se você não vai fazer uma mesa posta, mas pega lá os pratinhos, coloca para sua visita, fala, visita, tá aqui, ó, fica à vontade, né? Ó, isso é Então, uma dica da anfitriã. Eu tô fazendo a semana de live da anfitriã perfeita. Tem quem não cadastrou, cadastra lá na minha bio, que eu tô fazendo essa semana de lives. E o tema das lives seria anfitriã perfeita. Mas assim, essa é uma dica valiosa. sim, Se não montar a mesa, indicar para a pessoa que vai até a sua casa onde está as coisas assim, coloca próximo da comida para facilitar. é porque É muito essencial. é você que tem que mostrar os caminhos para quem está na sua Sim. casa. Ninguém vai chegar invadindo a sua privacidade. Ninguém vai chegar entrando, mexendo, não. Até, por exemplo, na hora de comer, as pessoas vão comer, gente, vai ter uma dica de etiqueta aqui, ó. Você tá numa mesa, você tá na casa de alguém, você só começa a comer quando a anfitriã começa. Ou Sim, ela, ela quando ela, libera. ela fala assim, gente, fica à vontade, pode começar, É, né? né? Aquele dia a gente falou, Então, né, lá em casa, das regrinhas básicas. e assim, é importante a gente ter essas regrinhas, porque essas regras
em muitos momentos, elas vão nos abrir caminhos, elas Portas. portas, oportunidades, né? Então, assim, depende daquilo que a gente almeja, né? Se Sim. você tem alvos grandes, se você tem grandes objetivos, então você tem que se preparar para aquilo. E essa foi a minha realidade. Então, quando. E eu nunca fui de receber muita visita, Carla. Eu nunca Não. gostei muito de receber visita, Hum. sim. E eu sei que tem muita gente que é desse jeito, tem muita gente que Uhum. Não gosta. não gosta. Eu não sei se era porque meu apartamento era pequeno, onde a gente morava era pequeno, se era porque eu não sabia como fazer, eu me sentia meio que deslocada. Então, eu nunca tive muito esse hábito. E aí, quando eu mudei para essa casa e quando as coisas foram mudando na nossa vida, porque o principal motivo de termos vindo para cá através de um direcionamento do Senhor foi por causa de network. Sim. E aí, quando essa porta se abriu, meu Deus, eu preciso me, eu preciso aprender Qualificar, né? como faz. E aí, gente, vai aqui algo precioso. Existem, a Carla dá um curso super legal, existem vídeos no YouTube, existe a Sim. informação disponível. Eu acho que o que importa é você querer, é você começar a procurar no Pinterest, você pesquisa no Pinterest, você curso, você assiste um vídeo e assim, às vezes você acha que você não sabe nada, mas um pouquinho que você faz, Já você faz já diferença. você vai vendo diferença. E foi esse o meu processo em relação a organizar a mesa, né? Eu fui fazendo um pouquinho de cada vez. Eu fui fazendo um pouquinho de cada vez. A gente não colocava a gente se servia no fogão. Então, quando a gente mudou para cá, eu lembro, Carla, que nos primeiros dias a gente achou super estranho, porque aqui é frio, né, para nós. Sim, muito E aí, frio. esfriava assim em 2 minutos dentro dessa casa gelada. Minha casa é gelada, gente. Eu sei. O Eu falei, chão, então. vai ficar aqui no meio da mesa, não, porque senão nós vamos ficar comendo lá. E Mas como enfim, Goiânia é quente, né? A gente é acostumado, a comida não gela tão rápido, não né? gera tão rápido. E aí, o que que acontece? A gente mudou esses hábitos, né? Então, vamos colocar na mesa, vamos nos sentar, traz a comida para cá, para facilitar, para ficar um momento mais agradável. E fui recebendo as visitas. À medida que eu fui recebendo as visitas, eu fui utilizando o que eu tinha de melhor e que era o que eu tinha. E E fui tem. cuidado, fui arrumando com carinho. Como eu falei, a Carla veio aqui em casa esses dias e ela deve ter reparado que eu não tenho muita coisa Tem, a gente e viu. que eu quero sim investir nisso, mas ainda não é o tempo. Eu estou construindo minha casa, quando eu tiver minha casa, aí sim. Vai tudo novo. Mas agora ainda não é o tempo. Tem hora que eu sinto como chefe, falo, gente, estou precisando de tal coisa. Mas não, não é a hora. O que eu tenho dá para fazer bem feito, Com né? excelência, né? Excelência. E aí foi assim que eu fui aprendendo aos poucos. E eu acho que o gostoso é você fazer, você colocar a mão, ir lá, montar, fazer, e você vai criando apreço por aquilo. E algo que de repente era algo assustador se torna algo gostoso e prazeroso. Eu me lembro uma vez que eu recebi uma visita aqui, e essa visita falou assim: Uau, você recebe tão bem. Eu quase dei um infarto do coração. Carol, e é tão engraçado que eu desafiei as meninas essa semana a montar a mesa em casa, né? Desde segunda a gente tá fazendo live e tudo mais. E o marido de uma chegou em casa, ela relatou que ele chegou em casa e perguntou se ele tinha esquecido o aniversário de alguém. Porque a mesa estava montada. Então, assim, gente, a gente precisa tornar isso algo natural. Não é assim, nossa, hoje é aniversário de alguém, será que vem visita? Tem gente que tem filhos que pensam, quando a mãe arruma a mesa, vai chegar a visita. Não, deixa eu te contar, sabe o que, que os meninos fazem? Menina é desse jeito. Se uma roupinha tipo, um tiquinho melhor, Arrumadinha. mamãe, aonde a senhora vai? Eu falo assim, você tá ficando, não tá ficando legal não, mãe, porque você tá bonita. Tão menina. Ontem também a gente falou isso, arrumar para ficar em casa. A gente tava falando sobre relacionamentos, né? Sobre casamento e tudo mais.
que é algo que nós precisamos manter arrumado dentro de casa. Não é só porque vai sair para ver alguém que você precisa estar arrumado. Da mesma forma, não é só arrumar a mesa para quando a visita for te visitar. É todos os dias, é algo constante, porque isso é primordial. Igual você falou, que eu achei interessante, você falou que a gente mudou para São Paulo para network. E assim, querendo ou não, network, pensa só, ou você vai num restaurante para conversar, ou vai num café, ou marca uma reunião que é em uma mesa também, que na maioria das vezes tem um café, ou é num almoço, ou é num jantar. Então, assim, essa questão que a Carol falou também, aprender etiqueta não é frescura, gente. Porque, assim, se você sabe onde você quer chegar, eu quero sentar só na mesa de reis e rainhas. Então, eu preciso estar ao nível daquelas pessoas. Tipo assim, eu vou lá e vou fazer feiura? Não, eu posso aprender. Por exemplo, no meu feed tem muita dica de etiqueta, tem muita dica de como fazer várias coisas. Eu dou várias dicas. Então, para quem não... Ó, um mosquitinho aqui. Para quem não tem meu Instagram, entra lá depois, segue. Tem várias coisas que eu dou de dicas. Não, eu não indico só comprar as coisas. Eu ensino você a usar com o que você tem. Que é algo que a gente precisa aprender. É ser grato também com o que a gente tem, né? O pouco que a gente tem que ter gratidão. Isso que a Carla tá falando, eu vou até compartilhar uma experiência aqui de uma amiga nossa, eu acho que eu posso, né? Não sei. Mas por quê? Qualquer coisa não fala nomes. Eu amo aprender com a história dos outros. E isso é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla com quem me acompanha, Carla, que aprender com a experiência dos outros. Sim, podemos errar? Com certeza. Porque quando a gente erra, a gente aprende. Uhum. Mas é muito lindo a gente aprender com a experiência do outro. Isso é você falar assim, peraí, eu entendi que eu não preciso passar para aprender. Errar, né? Eu posso ouvir isso. Isso é ter um coração humilde e quebrantado, sabe, Carla? Eu posso ouvir a história do outro e aprender com ela. E aí tem uma amiga nossa que ela também se despertou para isso no momento que ela passou uma vergonha sentada à mesa. Ah, eu acho que eu sei quem é. Outra vergonha sentada à mesa, ela tava. Nem era aqui no Brasil, era lá na Europa, e ela foi na festa de confraternização da empresa. E, e ela não sabia, ela era muito simples com essas coisas. E o que aconteceu quando chegou lá? Ela e a amiga dela foram colocadas, elas sentaram na mesa dos diretores da empresa que elas trabalhavam. E ela, assim, ela tinha acabado de entrar na empresa, ela entrou em um dos cargos mais baixos que tinha. Então, assim, era tudo muito novo para ela. E ela compartilha, né, com a gente. E aí eu falei assim, a hora que ela me contou, eu falei assim, mas pelo menos você e sua amiga ficaram uma do ladinho da outra? Ela, não, Carol, me botaram um ponto e ela no outro ponto. E eu fiquei com um diretor, outro lado, outro diretor. E aí, tem o pratinho, né, que a gente coloca do lado esquerdo ou direito? É do lado esquerdo, né? Esquerdo. 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 O prato fica do lado esquerdo com o seu pão. Tem muito esse hábito na Europa, né, de comer pão em todas as refeições. E aí, Sim. ela já te contou essa história, já? Já. Ela, tipo... Eu acho que a gente pode falar porque ela já contou mundialmente, eu acho. Gente, a Alvina É Baldó. Alvina, marca aí e fala pra ela a história do pão. É, a Alvina comedora de pão. E aí, a Alvina pegou... Você me corrige se eu contar alguma coisa errada da história. Eu vou contar como eu lembro. E aí, ela pegou o pão... O pão dela era da esquerda, né, gente? Ela foi e pegou o pão da direita. Que não era o pão dela, era o pão do diretor da direita. E ela pão e tá comendo pão. Aí o diretor virou pra ela e falou assim: esse é meu pão. Aí o que a fofa fez? Ela ela pegou o pão dela e tacou no outro prato. Falou assim: tá aqui, ó. Tipo... Não seja por isso, te devolvo. E ela conta que ele deu uma gargalhada, né? Tipo, ele riu da inocência dela. E ela conta que aquele dia ela ficou muito envergonhada, que ela entendeu o que ela tinha feito, e ela decidiu que nunca mais ela iria passar uma vergonha. Ela falou assim, eu vou aprender. Ela conta que ela ligou pra mãe dela e falou assim, mãe,
eu vou aprender esse negócio porque eu não vou passar mais essa vergonha. Então, aonde você quer chegar? Você tem que se preparar para isso. Sim. Só que o que eu acho importantíssimo compartilhar com vocês não é sobre saber etiqueta, saber se comportar bem, porque quando você sabe o porquê e o motivo que você está fazendo isso, você faz com leveza, com naturalidade. Algo que para mim era muito difícil, e eu lembro de falar isso para a Alvina. Eu falava, Alvina, mas eu não sei. Eu não sei receber. Alvina, como que eu faço? E a Alvina, ela também teve um curso já sobre isso, então ela tinha. Sim. Eu E ela sempre tiro dúvidas com ela, hein, gente? Não é porque eu é muito sei que eu não posso tirar dúvidas. O que eu só te cortando um rapidinho, o que eu acho importante também, Carol, é porque tem muitas mulheres que elas não conseguem estar com pessoas melhores do que ela, pessoas que sabem mais que ela, porque a mulher ela entra nessa competição. E que eu sempre falo, eu gosto de estar com pessoas que sabem mais que eu, porque assim eu posso aprender. Estar perto, por exemplo, da Alvina, para mim, é muito bom, porque toda vez que eu tô perto dela, eu aprendo uma coisa nova. E se eu não sei um negócio, eu ligo para ela, Alvina, me ajuda com isso? O que você pode me ajudar? Então, assim, estar com pessoas que sempre vai te acrescentar algo, isso é muito importante. muito Porque, assim, importante. se você tá com pessoas que não te acrescentam em nada, você nunca vai romper, você nunca vai... Tipo assim, se você é a melhor de onde você tá, qual que é o incentivo que você tem para procurar algo novo? Não tem. Se você é a melhor. Então, assim, procura relacionar com pessoas melhores que você, para você se espelhar nelas e crescer e querer buscar aquilo que ela tem. Não é inveja, O é meio que crescer junto. naturalmente ele vai te impulsionar a isso. Não tem como Sim, você ficar perto de pessoas que têm resultado e não ter resultados. É isso é algo verdade. natural. E aí, o que é o X da questão? Você tem que entender o porquê. Por que que para mim, por mais difícil achar que eu não, difícil que eu falo no quesito de achar que eu não daria conta, por que que de repente eu comecei a dar conta e ficou divertido e ficou natural? Porque eu entendi. Esse livro foi uma mudança de chave na minha Na mente, minha também. chave aqui. E eu entendi que não era sobre talheres, e era sobre as pessoas mais importantes do mundo para mim. Que é a nossa família. E aí, quando eu entendi isso, o poder que a mesa tem, ela é algo simbólico para nos representar, que é nesse lugar que nós, de fato, olhamos um nos olhos do outro, que Sim. nós nos atentamos um para o outro, o que que o outro está vivendo, o que que o outro precisa. Então, assim, foi construído esse valor antes, foi estabelecido a prioridade, a urgência. Peraí, isso é algo inegociável para nós. Isso é algo que nós não vamos negociar, de ter esse tempo em família. Isso é algo muito lindo que a Dev traz nesse livro. Ela fala, tem o grande, né, que é a experiência do lar, Tenho e, também, que é algo que eu vou começar a mentorar as mulheres para essa questão. e ele abrange todas as esferas, né, Sim. da Ele casa. abrange o cuidado com a casa, rotinas diárias para facilitar e tudo mais. Toda essa questão do lar em tudo. E a experiência da mesa, ele é bem focado para esse assunto. Então, ele é bem esmiuçado, sabe? Ela conta testemunhos dela, ela faz uma pergunta muito interessante. Ela fala assim: será que o que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje é fruto de termos negligenciado a experiência da Sim, mesa? É fruto de termos negligenciado estarmos sentados à mesa com os nossos familiares, e ela traz várias estatísticas de famílias que pararam de sentar, que pararam de ter esse canal de comunicação. se a gente analisar, hoje os apartamentos, eles são. A planta é tão pequena que não cabe uma mesa. Tanto que quando eu fui mudar para São Paulo, a minha. De parede, né? Que você fica É só olhando. bancadinha, é só parede. E assim, quando eu fui mudar para São Paulo, eu falei pro Danilo assim, amor, a única, o meu único requisito de um apartamento é que caiba a minha mesa. Porque minha mesa é grande, a minha mesa é de 8 lugares.
E um apartamento é difícil caber uma mesa. Até de 4 lugares hoje em dia, os apartamentos é tudo desse tamanhozinho. Então, a engenharia, eles montaram umas plantas pequenas. Isso é algo do mundo, né? Para diminuir os nossos relacionamentos. E uma coisa que é importante, assim, que eu sempre friso, olha só, as nossas refeições, almoço, café e janta, em todas elas, se você reparar, passa um jornal. Você já viu? Que é algo que a pessoa para tudo e vai ver jornal. Então, assim, eles colocam informações chaves e ao mesmo tempo que vai gerar dispersão nas famílias. Então, a gente tem que ficar atento para isso. É algo importante que a gente precisa atentar. Não deixar os filhos, né, na frente da televisão. Evitar de comer no sofá. Estabelecer um tipo de horário igual para você. Para a gente é complicado as rotinas dos maridos, né, Carol? Tem hora que uma vai almoçar 1 hora da tarde, outra hora é 2. Então, assim, a gente precisa adequar até isso. Eu até conversei com você esses dias, né? Sim. Se adapte àquilo que funciona para vocês e estabeleça prioridade. A palavra Sim, é prioridade. É não negociar aquilo que é inegociável. prioridade. Não negligenciar, né? A gente não pode. Não pode. Então, assim, o dia que aqui em casa nós entendemos a importância desse momento, e é algo tão interessante porque meus filhos ainda são pequenos, e então é o que vai sendo construído, porque vocês imaginam o jeito que eles ficam à mesa, né? Hoje, mas no começo era desafiador, porque eles não ficavam quietos na mesa, eles levantavam, né? Então, assim, hoje eles já sabem que só pode levantar a hora que terminar. Hum, Eles já sabem que é um momento que a gente conversa, é um momento que a gente. E assim, algo que a gente faz aqui em casa, Carla, que é muito divertido, a gente inventou uma brincadeirinha toda vez depois das refeições. Não é toda vez que a gente faz, mas a gente inventou uma brincadeira onde a gente imita um aos outros. ah, que legal. Quem é o papai? Quem é o Lourenço? Aí, tipo, cada um tem a sua vez de imitar todo mundo. E bom, eles adoram fazer isso. E então é isso, gente. É sobre você entender o que é prioridade e entender que estar na mesa é um momento que você para poder olhar nos olhos das pessoas mais importantes desse mundo. E às Da sua vezes família. você não vai poder fazer o almoço, mas às vezes você pode tomar o café da manhã. Pela manhã. Ou às Ah, vezes uma você, dica que eu dou. né? Tipo, vou preparar o jantar hoje, na hora do almoço tá cada um em um lugar. Não, mas o jantar é importante para nós. E aí você avisa todo mundo. Você fala, fulano, o jantar é inegociável. É Uma um dica que eu dou para as mulheres é o café da manhã. Eu acho que é o mais fácil, porque todo mundo dorme na mesma casa, né? A maioria só um vai minutinho. lá. Aí, Ricardo. Vida real, vida real. É normal isso aí, minha filha. O que eu sempre dou de dica para as mulheres, às vezes é o café da manhã ser a refeição que eles fazem à mesa. Porque é mais fácil, porque uma coisa é, pode deixar um dia antes montado já, e aí no outro dia só colocar as coisas do café da manhã, porque todo mundo, na maioria das vezes, dorme em casa, né? A não ser quem tem marido de segurança, esse tipo de coisa. Mas dormem na mesma casa e acordam praticamente no mesmo horário. Ou se não, você esforça um pouquinho, né, gente? Para levantar um pouquinho mais cedo. Eu até tenho uma história de que eles falam, uma mulher falou assim que estava prestes a largar do marido e ela não, tipo assim, eles não tinham rotina. Não almoçavam junto, não tomava café junto, não fazia nada. E a psicóloga falou para ela, não, durante 30 dias você vai tomar café, vai escolher levantar mais cedo e tomar café com seu esposo. E durante esses 30 dias foi uma revolução na casa dela, porque ela começou a ter relacionamento de novo com o marido. Não E tem como. outro, não tem como. E existem vários perdão, existem vários estudos que falam, por exemplo, no Sul, eles falam que o índice de divórcio é muito pequeno, porque as pessoas, elas têm relacionamento até para tomar chimarrão. Como lá é muito frio, então todos os dias eles se assentam para tomar chimarrão. Então é onde tem a conversa, onde tem o relacionamento, onde a pessoa se expõe. Fala, não,
eu não tô gostando disso, não tá legal, ou contar algo bom. Então, assim, a gente precisa entender. Quando você falou do, do pão, da presença e de olho no olho, o que que acontece? Eu andei estudando essa semana que os pães da preposição que Cristo fala quando ele manda colocar no tabernáculo, significa em hebraico lechem, que é pão do rosto, que é a questão de olhar olho no olho. Então, Ah, assim, são coisas assim que a gente precisa começar a entender. Igual nós, como mulheres, quando também Deus fala que ele criou nós da costela do homem, a gente não foi feito de barro, né? Já parou para pensar isso? Qual que é a função que nós, como mulheres, temos? E qual que é a função da costela? A costela tem função de proteger os órgãos. E nós, como mulheres, temos função de proteger a nossa casa. E como proteção, a gente precisa se levantar, né? Precisa se dispor a fazer. Não é só esperar o outro. sim. Então, eu sempre... É muito mais fácil você ligar um desenho para o seu filho comer. Oh, Porque colocar o tablet na mesa. ele dá essa bituca. Assim, não dá não. Ele já deu. Tem dia que ele dá. Assim, só pra você entender que tem dia que é lindo, tem dia que não é tanto. Porque assim, ontem na live, né, o Pablo falou assim, Carol, como é que foi a expressão que ele usou? Ele perguntou assim, o que que é que eu meio que assim, eu estremeço, né? Dá comida pro Miguel. Fala, Pablo, dá comida pro Miguel. Ele. Ah, mas eu já dei comida pro Miguel. Tem Muito hora que ele quer e tem hora que ele não quer, não. Ele. Não, 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 não. sim. Aquele dia, ele não queria comer a comida, ele queria comer a maçã. Então, assim, é doideira. Tipo, Colocar uma televisão é muito mais fácil. Que você vai enfiando, ela vai comendo, ela nem sabe o que que ela tá comendo, ela não aprende o gosto dos alimentos, ela não aprende. Só um minutinho, Carla. fica tranquilo. Não. Enquanto a Carol tá aí, gente, só avisando, cadastra lá na minha bio. Eu vou mandar um e-book para vocês. Tem um e-book bem legal lá. E vai Então, ser bem legal. E terminar a semana de lives que também vai ser bem interessante. Fiquem ligadas. eu tô terminando aqui. Vida real. Ó, Carla, nós temos 7 minutos. abre pra ver se alguém quer fazer alguma Vamos. pergunta. Tem umas Nossa, perguntas aqui, eu acho. Deixa eu ver. pera. O nome do livro, de novo, o pessoal pediu, é Experiência da Mesa. Ah, o que eu tinha anotado algo aqui. Ah, tá. Vamos deixar umas tarefinhas para essas mulheres hoje, Carol? Ó, eu anotei aqui, tarefas. Montar uma mesa e me marcar. Marca eu e a Carol. Oi? Fala, vamos deixar umas tarefinhas para elas, como tá acabando a live? Sim. Ó, alguém perguntou aqui, ó. E quando o marido não valoriza você? Valorize É você. outra coisa que eu falo. Quando a gente ama uma pessoa, não tem como. O amor, ele transforma o outro. Então, assim, que os seus atos, que as suas atitudes transbordem amor na vida dele, ele vai ser Sim. constrangido. O que Ele... eu acho também, Carol, é que a gente não tem que procurar reconhecimento humano, porque às vezes, se a gente continuar nessa frequência de procurar reconhecimento humano, a gente vai se frustrar. E Deus fala lá em Colossenses 3 que nós precisamos fazer tudo para Ele. Então, quando você faz para Ele, você está honrando a Cristo e Cristo te devolve a honra. Não é eu fazer para o meu marido, não é para o meu marido, é pelo meu marido. Porque Cristo mandou a gente fazer como um princípio. Sim, tudo faz para o Senhor, né? Tudo. Tudo, tudo, tudo. Ó, Então, assim, vamos desafiar essas mulheres a montar uma mesa hoje, que seja a mesa mais simples que você puder fazer, mas precisa. Vamos fazer uma mesa, marca eu, marca a Carol. Eu montei também uns grupos para as mulheres que, se elas quiserem montar os grupos, que chama Embaixadoras da Mesa. Por quê, Carol? Assim como nós transbordamos uma na vida da outra, essas mulheres precisam aprender isso e transbordar na vida de outras mulheres. Por quê? Porque não adianta nada eu ter um conhecimento aqui igual o dia que a gente fez o café lá em casa. Não foi bom aquele momento de descontraído e tudo mais. E assim, quem sabe você vai fazer um chá da tarde, vai chamar outras mulheres, ensinar esse mesmo princípio
para elas aprenderem a aplicar na casa delas e salvar a casa delas, salvar casamento. Eu tenho recebido tantos feedback quanto a isso É, que eu relacion... tenho ficado impactada. é relacionamento. Quando você prioriza relacionamentos, quando você prioriza parar um tempo, parar o que você está fazendo para investir em relacionamentos. Relacionamentos não voltam vazios. Porque é como Não. se fosse uma semente que você está investindo na vida de outras pessoas. Você está parando ali o que para você talvez seria mais importante para investir na vida de outras pessoas. Então, relacionamentos nunca voltam vazios. E alguém colocou aqui, meu marido sempre chega depois que a gente já fez a refeição. O que é o legal disso? Olhe nos olhos dele e fale para ele. Fale Que é para ele importante. que eles precisam desse momento. Você fala assim, eu falo muito isso e eu falo para os meninos, eu faço questão que vocês almocem comigo. Eu quero desfrutar da presença de vocês. E olha, eu acho que a primeira tarefinha, Carla, é para quem puder fazer a leitura desse livro, para quem ainda não fez. Tipo, Eu já sei o que eu vou fazer, Carol. isso daqui é tipo isso daqui, ó. Ó, Carla. É igual Bíblia. Ó, tipo, Tamo junto, ó. é inglês. Cabeceira, gente. Não, princípio. É princípio. É O princípio. que eu vou fazer? Eu pensei que agora, como eu já tô com o grupo do Telegram, do WhatsApp, entra lá, cadastra, e eu vou começar um estudo desse livro aqui com vocês. Olha Vai que ser legal. surreal. Eu vou ver quantos capítulos tem aqui. É bem pequenininho. Eu vou lançar um capítulo por dia. Quem não tem como comprar... A Carla. Oi? Tô Quem falando tá comigo aí, ó? ó, mãozinha assim, ó. Tô dentro. Entra lá, na minha bio tem o link, cadastra que você vai conseguir entrar no grupo do WhatsApp e no Telegram. Nome do livro, gente, alguém escreve aí que eu vou fixar, por favor. E aí a gente vai começar um estudo desse livro. O que vocês acham? Vai ser surreal, eu acho. As Sem mãozinhas. certeza. Com certeza, não tem como. É muito rico, é muito rico, meu Deus. E Não eu vou dá. liberar também lá depois o resumo da live, que é no final da tarde eu vou liberar. Vai ser bem legal. Gente, então assim, não é por falta de, de Instrução. oportunidade de aprender, né? Eu e a Carla fizemos essa live e foi muito gostosa, passou super rápido. Faço É de fato 3 minutos. algo que queima no nosso coração. A Carla Sim, é de algo que ela tem instruído. Eu não gosto nem de falar mulheres, Carla, mas eu gosto de falar famílias. famílias. Despertado famílias para isso. Isso é algo que eu também, eu e meu marido, nós temos feito, né? Nós entendemos que o nosso propósito é trazer transformação e transbordar na vida de famílias. E quando a gente vive isso, é muito fácil, é muito natural falar sobre isso, porque nós entendemos a importância desse momento. Então, Muito. quero trazer um versículo, Carla, que fala assim, ó, é até o versículo de hoje do meu plano. Do Não devocional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ou seja, basta, se você tem vivido de uma forma que não é aquela que você deseja para a sua família, não se conforme. Não se conforme. Renove, sabe? Façam todas as coisas novas. Transforme, busque Começa hoje, né, Carol? Dá o hoje primeiro passo hoje, sem desculpa, sem falar que não tem as coisas. Começa com o que tem. outro, sem botar a culpa no outro, né? Priorize relacionamentos. E eu tenho convicção que vocês vão experimentar da boa, Sim. feita e agradável vontade do Senhor para a vida de vocês. Tive outra ideia. Eu vou colocar nossa foto, você vai comentar o que vocês acharam. E eu vou sortear um livro desse aqui, gente. Vou sortear um livro desse para vocês. Eu vou mandar para a ganhadora sem custo. Nós temos 30 segundos de restante. Vamos fazer o seguinte, Carla. A Carla vai. Tira um print aí. Vocês tiraram um print? Vamos tirar outro, Carla? Vamos. Tira um print aí. Ai, peraí. Você tirou, Carla? Não.
Tira. Tira, vai, peraí, eu vou tirar. Tá acabando já? 10 segundos. Vamos voltar só para finalizar? Feed, ela vai postar no feed. Corre lá, comenta que ela vai sortear. Acabou.